No fim das contas, ele falou assim: doutor, se eu não colocar um pouquinho de água no leite, eu não consigo competir no mercado. Esse tipo de fiscalização por análise de risco, o IMA também implementou isso agora. Como que funciona? Um empresário, dono de um frigorífico, que ligava para mim lá na superintendência todos os dias falando o seguinte: eu vou matar o seu fiscal. De hoje ele não passa. Amanhã ele vai chegar aqui, eu vou pegar uma faca e enfiar no bucho dele. Você fala: mas que fiscal chato, o cara tá me pedindo isso, é toda hora, é tanta análise, é tanta coisa. Mas você pode ter certeza que isso vai te ajudar, não vai te atrapalhar. Está começando mais um Cast LAC. Eu, Wilson Silva, estou aqui hoje com a Marcela. Marcela, hoje a gente está num lugar diferente, né, Marcela? Tá, estamos. Você veio em loco hoje. Em loco. Qual vai ser a dinâmica de hoje, Marcela? Hoje nós estamos com um convidado aqui muito especial. Ele que atua aí no agro, né? De ponta a ponta, gestão pública, eficiente, desde o produtor lá até o final aqui da ponta. Hoje nós recebemos o Marcílio. Primeiro que a gente quer te agradecer por essa oportunidade de aceitar esse convite para bater um papo com a gente. E o nosso principal objetivo é levar informação direto lá para quem assiste, né? Quem está lá no campo mesmo e quer saber como que anda os bastidores, né? E hoje nós estamos com o Marcílio, advogado, especialista em direito público e pecuarista, que tem uma trajetória grande, né? Com cargos aí que impactaram diretamente no setor agropecuário. E aí hoje nós vamos bater um papo sobre a inovação do mercado, como a gestão pública auxilia vocês, produtores aí que assistem a gente, os desafios de fiscalizações sanitárias, os desafios que vocês enfrentam aqui por trás mesmo, né? Aqueles desafios que quem está lá na ponta não vê. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço, Marcelo, Wilson, Consulac, por essa oportunidade. Eu acho que é bastante importante que a gente leve informação aos nossos clientes, às empresas, né, que trabalham nessa área, porque realmente a complexidade é muito grande. A evolução das legislações, né, permanente, as exigências de mercado vão evoluindo e vão mudando a cada ano que passa, e muitas vezes o produtor, acostumado com aquela rotina, ele não se percebe dessa necessidade de estar se atualizando, de estar buscando inovar dentro do seu negócio. Sim. Então, acho que nesse sentido é bastante válido que a gente possa conversar e tentar levar ao produtor essas mudanças do mercado. E aí eu vou ler um pouquinho aqui do currículo dele, que é um currículo extenso. Precisa de ler. Vou ter que ler. Vamos lá. O Marcílio, né, ele foi superintendente federal da Agricultura de Minas Gerais, diretor-geral do IMA, assessor parlamentar na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Atualmente é diretor executivo da AFRIG. Né? Isso. Na verdade, eu acumulo hoje, né, já em função da minha carga horária na Assembleia, então eu acumulo hoje o papel de assessor de política agropecuária da Assembleia, onde eu assessoro 77 deputados, e aqui na AFRIG também como diretor executivo, onde eu vim mesmo para auxiliar um pouco, dar um pouco de gestão mais profissionalizada, né, para a associação. Conta para a gente um pouco, para quem não te conhece, como que foi a história do Marcílio, a trajetória, de onde começou, os períodos que passou pelo Ministério da Agricultura, os períodos que passar pelo IMA? Acho que é natural, né? Eu sou neto de produtor rural, pecuarista, meu pai também, embora seja administrador de empresa, e foi bancário a vida toda, mas também se aventurou nessa área aí, foi dono de granja, de aves, né? Foi agricultor, também pecuarista, e depois de formado eu acabei entrando para a administração pública, né? Fui trabalhar com assessoria na área de
totalmente diferente, em área de educação, Secretaria de Educação, depois fui para a Prefeitura Municipal como secretário e fiquei como secretário de Administração por um período. E depois fui me envolvendo nessa área do direito público, me especializei em direito público e, em função disso, acabei sendo convidado para exercer vários cargos, né? Já estive na Câmara de Deputados como assessor na Câmara, mas mais recentemente, em 2005, eu fui convidado pelo ministro de Minas e Energia a coordenar em Minas Gerais aqui o programa Luz para Todos. Era eletrificação rural, a parte de gestão técnica e administrativa, e foi um trabalho fantástico. A gente conseguiu levar eletrificação para mais de 150 mil domicílios rurais no estado, durante a minha gestão, de 2005 a 2009, e isso me aproximou ainda mais do campo, do homem do campo, né, vendo as dificuldades ali, a questão da ausência de luz. Logo depois, em função desse trabalho meu, o ex-ministro Antônio Andrade me convidou para assumir a superintendência aqui do Ministério da Agricultura. E aí foi 2013, eu vim para a superintendência e fiquei até 2016, e um trabalho muito legal também de aprofundar nas questões técnicas e conhecer um pouco mais da trajetória, né, da fiscalização, né, das questões sanitárias e tudo. Saí em 2016, fui para o governo do estado, fui ser assessor de política agropecuária da Secretaria de Planejamento do Estado de Minas Gerais, e estando lá há um ano lá na função, acabei sendo convidado para assumir a diretoria-geral do IMA, né? O ex-ministro virou vice-governador e levou para ser secretário de Agricultura do Estado um grande amigo, que inclusive tinha sido meu servidor, meu funcionário aqui no Ministério, o doutor João Cruz, Reis Filho, e o João acabou me convidando para assumir o IMA. Eu fui com imenso prazer. A gente ficou até o final do exercício do mandato deles lá, e depois fui convidado a retornar ao Ministério da Agricultura pelo doutor Marcos Montes, ministro, que eu conheci desde a época do Luz para Todos, como é que as coisas se interligam, né? Retornei para a superintendência, onde eu fiquei até 2022, e saindo da superintendência, a Assembleia me convidou então para prestar assessoria na área de política agropecuária para os deputados, né, principalmente assessorando ali a Comissão de Agropecuária, né, da Casa. E aí, finalmente, estou aqui também na FRIG, ajudando aí a longa história com eles, de fiscalização, de cobrança, de pedido para melhoria dos processos de produção, e resolvi enfrentar o outro lado. Falei, bom, eu vivia cobrando deles, né? Agora eu vou lá ajudar eles a fazer. Sim. Né? Então, assim, também tem sido uma experiência muito gratificante. Você resolveu receber a pressão de ambos os lados, né? Porque todos dois é muita pressão. Na verdade, eu passei para outro lugar da mesa, né? Eu vivia cobrando, agora eu tenho uma responsabilidade de ajudar a equipe nossa aqui, os nossos frigoríficos, a implementar as mudanças e a crescer, né? Desenvolver. Vocês todos sabem, né? Hoje o agronegócio brasileiro é absolutamente excepcional, né? O Brasil hoje é o maior exportador de alimentos do mundo, né? Se você juntar todas as cadeias, né? O Brasil hoje é primeiro lugar em quase tudo, e então é algo que a gente cultiva muito, a gente tem muito carinho, um mercado que, por maior que seja, ainda está em expansão.
Tem muitos mercados que estão abrindo agora para os produtos brasileiros, né? Alguns em função porque não conheciam mesmo, não tinha essa dinâmica, mesmo os produtores nossos ainda não tinham essa visão do comércio exterior. Né? E a cadeia leiteira é um grande exemplo disso, né? Que a gente fica muito restrito ao mercado interno, é um grande mercado consumidor, mas também por questões sanitárias, né? Países que não aceitavam a vacinação de febre aftosa, então tinham restrições sanitárias, não compravam, e que agora, com a retirada da vacinação, abriram as suas portas, e nós estamos devagarinho conquistando esse novo espaço, né? Então é um mercado que está em muita expansão, né? Cada dia que passa, mais pessoas nos procuram, querem entrar para o mercado, estão construindo novos frigoríficos no estado. Hoje, se você for ver, hoje nós temos mais 2 ou 3 frigoríficos sendo construídos no estado. Então, assim, é um mercado que está evoluindo bastante. Sim. E essa é justamente a pergunta que eu quero fazer para você, né? A gente falou um pouquinho da sua trajetória, muita bagagem muito rica, né? E eu quero saber de você, onde você vê o agro no futuro, sabe? Uns 10 anos aí para frente, onde você enxerga o agro? Olha, eu acho que o Brasil, ele fez, ainda que não diretamente, mas ele acabou fazendo uma opção pelo agro, né? Talvez isso não tenha sido uma coisa pensada pelos governos nem nada, mas pela origem nossa ser rural, a maioria de nós que já tem aí seus 60 anos, todos nós temos origem rural. E a gente cresceu na roça, né? A gente cresceu fazendo, vendo o pai, vendo o avô fazer isso. E, de fato, o brasileiro tem essa raiz, né? Tem essa vocação. E para o brasileiro foi muito fácil, né? A partir do momento em que, com a inovação em 1970, com a Embrapa, que você começou a trazer novas tecnologias, que você começou a desbravar, né, outros caminhos que até então eram possíveis, e trazer essa tecnologia para o campo, essa nova tecnologia de produção, de sementes, a questão da genética e tudo, eu acho que foi muito natural. Nós acabamos crescendo naturalmente, fomos expandindo as nossas fronteiras, né? Então eu vejo assim que esse é um caminho natural e que tende a aumentar. Porque se você for ver hoje, as pessoas que estão desempregadas nas cidades ainda, você tem muita gente que a origem é rural. Sim. Né? Então, se você tem tido uma migração, né? Se você consegue dar oportunidade para esse pessoal, eles voltam. Tem muita gente voltando para a terra. Tem um movimento muito legal, muito interessante, de fixação do homem na terra, de empresas hoje especializadas na transição das gerações, né, no negócio, né, as sucessões, né, dentro dos negócios, porque era a coisa mais comum, né, a pessoa desenvolvia um negócio, criava lá o seu laticínio, ou o seu frigorífico, ou a sua produção, e ele chegava no final da vida, ele não tinha um sucessor. Ele podia até ter herdeiro, mas não tinha sucessor, porque não tinha ninguém que sabia tocar aquilo, ninguém que se interessava. Hoje a gente vê uma preocupação grande das empresas em formar sucessores. Eu conheço várias empresas em que os filhos começaram na empresa lá de baixo, para entender todo o processo, estão caminhando nisso com assessoria técnica, com o pessoal que ajuda nesse processo, e que estão chegando agora para assumir o negócio, né? Os pais já deram sua contribuição, os avós, os pais, e agora já está vindo a segunda, terceira geração dos negócios. Sim. Então isso também é muito legal. Sim. Esse negócio que eu estou falando é interessante. Isso é uma dor,
o que você está falando dessa sucessão, eu vejo vários laticínios com dor sobre isso, não tem para quem passar e tal. Mas, em contrapartida, o dono do laticínio, que consegue trazer o filho para dentro do negócio, ele traz com muito mais tecnologia. Sim. Porque esse cara foi estudar, ele viu novas tecnologias, viu novas possibilidades e faz com que o negócio consiga ser mais rentável, uma ascensão maior no mercado. Mas é uma grande dificuldade hoje justamente esse case de transição do que a pessoa enxergar. Por isso que é importante que empresas como a Consulac e outras entrem também nessa área da sucessão. Porque você fazer a sucessão sem um apoio externo é muito difícil. Sim. Os conflitos de geração, as formas de pensar e de agir são muito diferentes, né? Você precisa de ter uma assessoria nessa área, né? E na hora de fazer isso, que vai construindo junto com a empresa a sucessão, para evitar esse conflito. Às vezes o proprietário é muito arraigado, né? Tem muito apego. Sim. Eu falo com alguns colegas, falo, está na hora, deixa seu filho errar. Você só acertou na vida, tudo que você construiu aqui, você não errou nenhuma vez? Mas, cara, ele tem que aprender a errar também. Sim. Ele tem que aprender a corrigir os erros, né? Se toda vez você ficar tolhendo, proibindo, xingando, brigando, ele não vai querer assumir essa empresa. Ele vai falar, vou tocar minha vida em outro canto, né? Então, assim, é muito importante que as empresas, os empresários comecem a pensar na sucessão e comecem a buscar apoio para fazer essa sucessão, né? Tem muitos casos bonitos que a gente acompanha, muita coisa de sucesso mesmo, muita coisa que está indo muito bem. Tem sim, eu conheço até alguns, até citando o nome aqui perto da gente, nós temos um laticínio que faz isso, está fazendo isso muito bem. Eu fiquei até impressionado. O primeiro contato desse laticínio comigo foi através do filho. O laticínio de Cibele aqui de Pará de Vitor. Não sei se você conhece esse pessoal. Pois é. O Gabriel, que é filho do dono, me ligou para fazer um projeto com a gente da Consulac. E quando eu cheguei, eu me deparei com um jovem. Mas a conversa dele era uma conversa de adulto. Adulto, assim, era uma conversa de um grande empresário que já tinha muita vivência. Experiente, era uma conversa de uma pessoa muito experiente. E na verdade, quando eu me deparei, era um jovem, muito jovem. O Gabriel, eu acho que ele deve ter seus 22, 23 anos, eu imagino. Estou alucinando aqui. Aí eu fiquei observando aqui e falei, cara, olha como esse pai está fazendo um papel extraordinário aqui nesse negócio. O filho, a todo momento, está acompanhando, ele está fazendo a sucessão, o filho participa de tudo, e quem está atrás da tecnologia, quem está atrás da inovação dentro da empresa para rentabilizar mais é o filho, não é o pai. Porque o filho já passou, o pai já passou isso para o filho. Sim. E é uma empresa fantástica. Eu fiz um projeto para eles lá, de reforma e ampliação, estão ampliando muito, e a empresa muito bem estruturada. Funciona, então dá certo esse tipo de coisa, e realmente eu tenho que atentar para isso. Só que aí cai no que você falou, tem que deixar errar, tem que deixar a coisa acontecer, porque o jovem vem muito afoito, né? E a gente, como já sofreu muito, já tá calejado. É uma forma de proteção, né? Às vezes o empresário ele pensa, não quero que meu filho sofra o que eu sofri. É uma forma de proteção. Mas é importante, é o processo pedagógico, o processo de crescimento, né? É importante que você dê liberdade. É claro, você não vai deixar a pessoa enfiar os pés pelas mãos, né? Mas é extremamente importante que você tenha essa visão de que você tem que dar liberdade, tem que dar espaço para a pessoa crescer. Ô, Marcílio, essa questão, você falou um pouco de exportação, como que está hoje essa questão do agro com relação, principalmente aos Estados Unidos, que tem essas questões das tarifas que foram implementadas? Isso realmente impactou? E se vai impactar ainda mais, porque a gente corre risco de mais tarifa? Como que você enxerga, no seu ponto de vista, esse cenário? Olha, Espera aí rapidinho que esse episódio vai voltar.
Mas interrompi essa gravação para a gente falar da nossa patrocinadora oficial, que faz todo esse bate-papo aqui acontecer. Nós estamos falando da Global Food. E com certeza, se você é dono de queijaria, laticínio, agroindústria, com certeza já ouviu falar desse nome. A Global Food está há muitos anos no mercado, trazendo tecnologias, informação e solução para tudo que tem a ver aí com a produção de produtos derivados do setor lácteo. E o mais legal é que a Global Food é aquela parceira que anda junto com o produtor, do pequeno ao grande, fazendo o pequeno e o médio produzir produtos como gigantes. Então fica aqui o nosso agradecimento à Global Food, que firmou uma parceria com a Consulac e juntos vamos transformar o setor lácteo. Conto com você que está assistindo. E bora voltar para a programação normal? Em primeiro lugar, assim, acho que foi um tiro no pé dado pelos Estados Unidos. Essa coisa não colou em lugar nenhum, né? Tudo bem, conseguiu alguns acordos melhores aí e tal, mas em relação ao Brasil, especificamente ao agro, é evidente que tem outros setores que tem uma penalização grande, setor minerário principalmente, está sofrendo muito, mas em relação ao agro, não houve nenhum tipo de problema, né? Primeiro porque o Brasil há alguns anos descobriu que ele não podia ficar refém de um único comprador, de um único país. Então o Brasil abriu muito as suas fronteiras. O Brasil hoje exporta para mais de 170 países no mundo, né? Então a produção nossa hoje está muito bem distribuída, né? E o movimento que foi feito, então assim, rapidamente os empresários brasileiros, bom, tudo bem, se você não quer, então tem quem queira, né? E conseguiu fazer essa movimentação. Algumas questões mais pontuais, como no café, por exemplo, a entre-safra ajudou muito, porque você não tinha excesso de produto no mercado, né? Então, com a restrição dos Estados Unidos, uma produção baixa, o que aconteceu foi exatamente o contrário. O preço, ao invés de cair, porque pensou-se que ia ficar com produto na prateleira, né, estocado, o preço subiu, né? Então o empresário até ganhou mais com a tarifa do que antes, que o preço de fato subiu. No mercado nosso de carne bovina, houve um impacto, mas é um impacto indireto, não diretamente sobre a carne, porque a carne foi fácil você fazer esse remanejamento, né? Mas a questão do couro bovino impactou bastante. O couro, ele é um produto que na composição da renda dos estabelecimentos frigoríficos, ele responde aí por quase 10% do valor. E com a tarifa, né, a taxação dos 50%, os Estados Unidos eram um grande importador nosso de couro brasileiro. E acabou que não só o país deixou de importar, mas o comércio interno nosso, que era para o calçado, setor calçadista, como o setor calçadista também foi taxado, eles diminuíram as vendas para os Estados Unidos. E aí diminuíram as compras internas também. Então ele foi afetado nas duas pontas, tanto na questão da exportação quanto na venda interna. E de fato isso trouxe um problema, né? Não é para ser um grande problema, mas de fato isso impactou muito na receita dos estabelecimentos frigoríficos dentro do estado de Minas. A gente tem conversado com o governo do estado para ver como é que a gente, que tipo de apoio que eles podem nos dar nesse momento, né? Para que a gente não perca recurso no momento de expansão, né? Exatamente no momento em que as empresas estão pensando em ampliar as suas fábricas, né, as suas indústrias, no momento em que a inspeção exige que a gente melhore os nossos processos de fabricação, né, que a gente tenha mais controles, porque também isso
Está vindo uma pressão grande que vem externa para a gente, então maior controle sanitário, maior controle social sobre a produção, né? Então, assim, são muitos processos que as indústrias estão tendo que implementar, e no momento que a gente não pode perder receita, né? Senão você não consegue acompanhar. A gente fala muito, nós temos uma mentoria lá na Consulac, mentoria KNG, que é justamente com donos de laticínios. Eu sempre falo, nesses momentos de crise, né, nesses momentos de instabilidade, a gestão comanda o negócio. Né? Você tem que ter gestão, a base, muito bem feita. Ele sempre fala que é gestão, processo e cultura, dentro de uma indústria, né? E aí eu quero que você faça essa relação de gestão pública, né, que é o seu trabalho, com a gestão dentro da indústria. Você acha que isso anda lado a lado, eles estão juntos nessa caminhada, para que nesses momentos de crise a indústria saia bem, sabe? Até a próxima etapa. Eu vejo que a gestão pública, o governo, né, vou colocar dessa forma, ele tem um papel mais conservador, mais de segurança. Na verdade, o governo tem a responsabilidade de garantir que aquilo que tem a marca dele, que tem o selo dele de qualidade, de fato aquilo seja algo que a população possa confiar, os outros mercados, os outros países possam confiar. Então ele é mais conservador. Eu vejo a gestão privada bem mais avançada nesse sentido, com mais disposição para o risco, para arriscar novos processos, novas mudanças, novas formulações, né? E o setor público ele vem assim meio que arrastado, com uma certa desconfiança, mas eu acho que isso é natural, ele tem que ter mesmo, né? Segurança mesmo, né? É a questão da segurança, da previsibilidade, né? Então, assim, eu vejo assim dessa forma, né? E o contrário também, a gente tenta buscar na iniciativa privada processos que possam ser implementados no setor público, né? Novas formas de gestão pública, de agilidade, né? Para dar mais celeridade aos processos. Então você vê o Ministério criando mecanismos de registro, de aprovação de rotulagem e uma série de coisas hoje já com inteligência artificial, com processos que você dá entrada agora e dependendo do risco sanitário, daqui a 3, 4 horas seu CIF está liberado, né? Então, assim, a gente também aprende com o setor privado, né? Mas é uma troca. A gente estava conversando aqui no início do podcast, início não, né? Aqui nos bastidores, enquanto estava montando aqui a estrutura, sobre a inteligência artificial. E hoje, esse novo mundo, ele tem ajudado nessa questão, você falou aí quanto no CIF, né? Essa questão de aceleramento para o produtor, né? Na ponta final. E aí, para as indústrias, né? E aí isso tende a crescer mais. Qual é a sua visão sobre isso aí? Sobre esse avanço da tecnologia? E o que vai ajudar lá, né? Implementar? Eu acredito que sim, né? Eu acredito que quanto mais a gente puder tornar esses processos mais automatizados, menos burocráticos, né? Menos subjetivos, melhor, né? Quem se lembra aí, né, estava no mercado em 2013, 14, 15, sabe como é que era para você aprovar uma rotulagem de um produto. Sim. Né, dentro do Ministério. Você entrava com um processo de rotulagem, você tinha um produto inovador, você desenvolveu esse produto no seu laticínio, por exemplo, um iogurte grego. Você desenvolveu aquele produto e você quer lançar, você está com tudo pronto, não sei o quê, e a sua rotulagem demorava 3, 4, 5 meses para sair. E nesses 3, 4, 5 meses, o seu concorrente conseguia liberar mais cedo ou entrava no mercado competindo. Então, assim, muito daquilo que as empresas desenvolviam de novas tecnologias acabava ficando perdidas por conta do prazo de análise, de liberação. Né? A partir do momento que o Ministério criou uma plataforma de registro de rotulagem, você vê, hoje você entra com um processo lá de rotulagem, amanhã você já pode estar rodando o seu produto. Né? Então, assim, eu acho que a tecnologia, a inteligência artificial, ela pode muito ajudar
nessa área burocrática. É claro que as questões subjetivas elas não vão desaparecer, afinal de contas nós somos humanos, né? Eu falo que as normas, as leis, se elas fossem absolutas, se você não pudesse questionar, não precisava de ter justiça, advogado, juiz, promotor, né? Que todo mundo ia ler, entender a mesma coisa e ia fazer a mesma coisa. Né? Então, assim, é em função disso que todo esse sistema funciona. Né? A gente não pode eliminar a subjetividade, mas ela não pode ser um embaraço para quem quer crescer, produzir e avançar, né, no seu negócio, na sua produção. Você falou sobre esse lado conservador do Ministério da Agricultura, do IMA, ele está muito linkado. A gente tem muito latino que acompanha a gente e tem muita gente, tem muitos latinos que acham injusto essa cobrança de tal maneira do IMA, do Ministério da Agricultura. Eu entendo o porquê, mas queria que você passasse o porquê dessa parte conservadora do Ministério. Primeiro, né, a gente está lidando com saúde pública, então é um negócio muito sério. Mas é importante a gente escutar de você o porquê disso. O porquê dessas regras, o porquê que tem que ser assim e porquê dessa visão mais conservadora do Ministério. Olha, eu acho que fundamentalmente isso, né? Essa questão da segurança que você tem que ter com a saúde pública. Você imagina amanhã eu aprovar um processo, um produto, alguma coisa, falar, não, você pode pôr meu nome ali, meu carimbo ali, e esse negócio chegar no mercado e fazer mal para as pessoas. Né? Então você perde a confiança no sistema. Esse é o grande problema. Você não pode perder a confiança no sistema. Né? O sistema está aí para te proteger, para que você, no caso do alimento, que aquilo que é aprovado, que você possa consumir e vai te fazer bem, né? Não vai te causar nenhum tipo de problema pelo processo de fabricação, pela qualidade em si. Né? Então, assim, esse é um grande motivo da parte da inspeção, sempre estar checando, verificando, e aí é chato mesmo. Né? Tem que fazer análise laboratorial para garantir, tem. Né? Nós tivemos casos sérios aqui com empresas que, assim, casos terríveis da empresa e chegar no fundo do poço porque não acompanhou o seu produto, a sua matéria-prima, que foi entregue para um fornecedor. A empresa comprou X e recebeu Y. E a empresa não acompanhou aquilo, não verificou, não testou. E quando ela colocou, aquilo foi incorporado no produto, em vez de fazer bem, matou, fez mal. Tem casos desse tipo na época? Eu vou falar mais abertamente, porque isso é de domínio público. Mas todo mundo se lembra da Baker, da cervejaria. Sim. A empresa não teve culpa nenhuma. Ou teve? Teve. Ela não checou a matéria-prima que ela adquiriu. E aquilo, por um outro problema, foi um furinho no tanque, aquilo entrou para dentro do produto e aí causou o que causou. Né? Então, assim, eu acompanhei a dor, porque eu era superintendente do Ministério, eu acompanhei a dor dos proprietários, né? Tudo que eles sentiram, e me solidarizei muito com eles por conta daquilo, porque de fato eles nunca podiam imaginar que fosse acontecer uma coisa daquela. Eles acreditaram que eles compraram o produto e receberam o produto, e no fim das contas não era. Então, assim, a gente tem que ter essa garantia, você tem que fazer, quem mexe com alimentação, com produtos alimentícios, ele tem que fazer análise recorrente, ele tem que ter esse cuidado, porque para você construir o nome de uma empresa leva anos, sim, e para você destruir leva segundos.
Sim. Exatamente. Né? Você Então, tá falando esses processos, às vezes você fala, mas que fiscal chato, o cara está me pedindo isso, é toda hora, é tanta análise, é tanta coisa. Mas você pode ter certeza que isso vai te ajudar, não vai te atrapalhar. Para quem está assistindo a gente e não está familiarizado com essa questão do Ministério da Agricultura, do IMA, tem muito pequeno laticínio, que o cara fala, não, eu não quero nem registrar, não, porque eles vão me cobrar demais aqui e tal. Quando o Ministério da Agricultura ou o IMA coloca o selo, ele está certificando que aquele produto está apto a consumo. Então ali, como se diz, o Estado aprovou aquilo ali e aquilo ali está apto a consumo. E a indústria tem que seguir uma série de critérios para que isso funcione bem. E liga totalmente, tudo que você está falando liga totalmente com esse episódio, que é essas questões de responsabilidade e marca. Nós tivemos um episódio agora com o Verde Mar, Sim. que não tem nada a ver com, vamos colocar assim, a marca Verde Mar, ela não tem nada a ver com a situação. Ela simplesmente contratou uma empresa para colocar a marca dela no produto. Eu vendo esse queijo, eu quero colocar esse queijo com a minha marca, fez um contrato com a empresa e saiu agora nas mídias, todo mundo acompanhou, uma apreensão do produto com a marca Verde Mar. E todo mundo entende, o Verde Mar é que está fabricando queijo. O Verde Mar não tem responsabilidade sobre isso. Confiou, né? Sim. É claro que ele tem que ter os processos de verificação dele, isso é importante. Sim. Mas o responsável por aquele produto é a indústria que fabricou. Tem várias marcas que tem no mercado que são fabricadas, é a marca daquele supermercado, mas é terceirizada a produção. Esse é o problema. A partir do momento que esse produto chegou no varejo e que de alguma forma ele foi manipulado ali, a responsabilidade passa a ser de quem está vendendo diretamente ao consumidor. Então, esse é um problema. Né? Eu falo, olha, tudo bem, mas eu vou comprar, vou pôr minha marca, mas acompanha. Exija análise de lotes, né? Porque cada lote é um lote. Né? Então, assim, cuide daquilo que você está colocando à venda. Né? Nós temos agora, a moda agora é o metanol, né? Nas bebidas alcoólicas. Com certeza, nenhum proprietário desse de bar, de restaurante, está vendendo veneno. Mas na hora de adquirir, ele comprou de um fornecedor confiável. Sim. Né? Sim. O preço é um preço médio, que também, você querer levar lucro a todo custo, também não dá. Né? Então, assim, se o preço está muito baixo, desconfia. Sim. Né? Então, assim, é extremamente importante para o produtor, para o laticinista, para quem está na ponta da cadeia, quem está vendendo diretamente ao consumidor, que tome cuidado. Né? Tome cuidado, que exija que o produto tenha certificação, tenha registro no Ministério, né? Para que, de fato, se acontecer algum problema, você tenha rastreabilidade daquele produto, você saiba exatamente as análises que foram feitas e você pode se defender. Né? Nós tivemos um caso de um problema que aconteceu no Rio de Janeiro, de uma intoxicação, uma suspeita de intoxicação de botulismo numa salsicha de uma empresa de Minas Gerais, que foi vendida no supermercado do Rio e consumido por uma família, e felizmente essa empresa tinha todos os registros para comprovar que esse produto saiu da empresa em perfeitas condições. Sim. Foi transportado em perfeitas condições, chegou lá no comércio em perfeitas condições. Tudo bem, chegou lá, eles abriram o pacote, armazenaram de forma inadequada, e isso trouxe algum tipo de contaminação para o produto, aí a empresa conseguiu responder rapidamente. Sim. Uma grande empresa que podia ter tá com o nome aí, se não tivesse todos os controles, podia ter visto o seu nome aí julgado no lixo. Né? Então, assim, isso, a fiscalização, ela é importante. Ela é evidente que a gente não nega que há problemas, como a gente falou antes,
Há uma subjetividade em tudo isso, né? Assim como nós temos bons padres, nós temos maus padres, bons advogados, maus advogados, nós temos bons fiscais e maus fiscais também. Nós temos também pessoas que, embora tenham conhecimento e tudo, muitas vezes exorbitam da sua atividade, né? Tratam com desrespeito o proprietário, o industrial, né? Não sabem lidar com o poder de fiscalização, o poder de polícia. A gente não nega que isso existe. Lamentavelmente, são seres humanos, somos todos, nós temos problemas. Então, assim, não é que tudo que o fiscal faz ou fala é intocável, é imexível, a gente não possa questionar. Mas, na grande maioria das vezes, o que a gente percebe é um inconformismo, porque vou ter que gastar um pouco mais, eu tenho que limpar isso aqui, mas tem que limpar todo dia? Todo dia. Né? Não tem outro jeito de fazer. Né? A regra é essa. Né? Eu vou contar uma outra história aqui que não é uma história real, né? De um empresário, dono de um frigorífico, que ligava para mim lá na superintendência todos os dias falando o seguinte: eu vou matar o seu fiscal. Meu Deus. De hoje ele não passa. Eu vou, amanhã ele vai chegar aqui, eu vou pegar uma faca e enfiar no bucho dele. E por isso, por aquilo. E eu tentando contornar aquilo. E não, rapaz, não pode fazer assim, vamos com calma, vamos conversar. E fui levando aquela situação toda e tal. E a coisa acabou que depois se resolveu lá na frente de forma natural, a pessoa aposentou, o fiscal aposentou e tal. E há pouco tempo atrás ele me ligou e eu mexi com ele, falei assim: rapaz, e aquele fiscal, você matou ele mesmo? Aí ele falou assim: doutor, aquele homem é um anjo. Quem botou aquele homem na minha empresa foi um anjo que desceu na minha empresa. Hoje eu exporto para não sei quantos países, foi graças a ele. Com aquela implicância dele, com aquela coisa, a minha empresa, eu fui obrigado a fazer isso, e hoje eu sou um grande exportador. Pressionou minha ele a empresa cresceu, minha empresa não sei o que, tal. Falei: rapaz, mas você me ligava todo dia, 5 horas da manhã, 10 horas da noite, falando que ia matar ele. Não, doutor, pelo amor de Deus, o homem é um santo, tem que montar um altar para ele. Eu falei: pois é. Às vezes acontece isso, né? Sim. Então, assim, é bastante interessante a gente que lida com isso no dia a dia, a gente perceber também que as empresas evoluem, crescem. Às vezes é doloroso esse processo de crescimento, machuca um pouco, mas no fim das contas a maioria que quer levar a sério, que acredita no seu negócio, né, acaba que reconhece que isso é um fator positivo, não negativo. Eu entendo que qualquer negócio só vai crescer sob pressão. Eu enxergo que a fiscalização, se o cara começar a entender que é uma pressão que é colocada no negócio dele para ele desenvolver, porque esse caso que você está contando, eu conheço várias empresas que hoje são referência no cenário nacional, que cresceram sob pressão. Porque a ideia não era, assim, a ideia do cara era crescer, mas ele não gostava da fiscalização, do fiscal. Eu tenho um grande amigo mesmo, que o laticínio dele era muito pequeno, e pegou o IMA primeiro, conseguiu o registro no IMA, e o fiscal pressionando, e ele sempre muito nervoso com essa situação, foi aderindo porque ele não tinha outra possibilidade, senão ele ia perder o registro, ia ser autuado. Posteriormente ele foi para o Ministério da Agricultura, registrou no CIF, aí a pressão aumentou, foi maior ainda. E hoje a indústria, assim, é claro que toda a indústria tem problema. Sim. Mas na época que ele fez a migração para o Ministério da Agricultura, a gente nem tinha registro no CISB ainda, era só para mandar para fora do estado, só quem tinha CIF.
Quando ele pegou o CIF, é como se tivesse aberto uma porta. Ele tinha uma porta de 1 metro, ele abriu uma porta de 10 metros. Porque ele atende Brasília, São Paulo. E os mercados que ele atende hoje, se ele estivesse praticando, em Minas ele não consegue praticar o preço. Sim. Então aí, um tempo atrás eu estava conversando com ele justamente sobre isso. Ele falou, cara, você achava ruim quando o fiscal vinha aqui, passava o dia na sua indústria, 2, 3 dias aqui dentro, te cobrava, te multava. Mas você já pensou que se não tivesse tido essa pressão, você não estava vendendo para Brasília nem para São Paulo? Não estava. Então foi essa pressão, esse tipo de coisa, essa cobrança que te fez levar até aqui. Sim. E é esse tipo de cobrança que continua tendo, que vai te levar. Porque é a pressão o tempo todo em cima da indústria. Claro. Eu tive um outro caso também bastante sugestivo, bastante emblemático, que foi de um dono de laticínio, esse. E ele tinha tido lá umas 5 ou 6 autuações por crioscopia, né, questão de adição de água, né, no leite, né? Era leite fluido, ele trabalhava com leite fluido, e aí ele tinha tido várias autuações e ele pediu para ir conversar comigo, lá na superintendência e tal. E eu recebi, e ele se apresentou, falou da empresa, falou das dificuldades que estava tendo e tal, e reclamou da crioscopia, e que, no fim das contas, ele falou assim, doutor, se eu não colocar um pouquinho de água no leite, eu não consigo competir no mercado com o pessoal que está aí. Aí eu falei... Não, ele estava fraudando. Ele reconheceu. E aí eu falei, olha, meu amigo, deixa eu te falar, você gosta de colocar água em leite? Então vamos fazer o seguinte, vamos mudar a sua fábrica. Você não vai vender mais leite fluido, você vai vender picolé. Falei, vai vender picolé. Você põe água o tanto que você quiser, vai vender picolé. Água com saborizante. Larga a mão de vender leite fluido, porque eu não posso autorizar você que coloque água no leite. Você vai me desculpar. Né? Assim, falei, olha, eu lamento muito, mas se você não consegue competir no mercado sem fraudar o produto, larga a mão. Né? Você não vai para... Não é para você isso. Não é para você isso. Vai mexer com outra coisa. Né? Então, assim, é lógico que isso tudo faz parte do dia a dia nossa, mas a grande maioria dos empresários que a gente lida são pessoas sérias, são pessoas comprometidas, honestas, que estão ali querendo ver o seu negócio crescer de forma correta, né, com as maiores e as melhores intenções. Né? Essa é a grande maioria do empresariado que a gente recebe, atende, conversa. Né? Então, felizmente, assim, acho que é uma minoria que às vezes aparece mais do que a grande maioria. Né? Faz mais barulho, né? Quando eu nunca vi uma matéria jornalística falando do cara que foi um bom empresário, que faz tudo certinho. Mas quando frauda um leite lá no Rio Grande do Sul, o Brasil inteiro fica sabendo porque os jornais todos cobrem e isso afeta a cadeia toda. Eu sempre falei que sobre principalmente essa questão de fraude, né? A fraude é terrível. Eu falo assim que o erro do processo, ele é natural, né? Nenhuma indústria, seja laticínio, seja frigorífica, é isenta de problemas. Aliás, muito pelo contrário, o problema está ali todo dia, porque são milhares de peças, de funcionários, de engrenagens, de tudo quanto há, e isso tem hora que falha, né? Mas a fraude, ela tem um problema porque, primeiro, ela desacredita o produto. Quando você fala que houve uma fraude, um leite foi fraudado... Não é só a marca, né? Não é a marca ali, é o produto que sofre. Sim. O leite. Todo mundo, a milhares de quilômetros de distância, fala assim, será que o meu não está fraudado? Sim. Né? Então você prejudica o produto, você prejudica a concorrência. Porque se você... As diferenças de mercado
são diferenças de centavos. É 5 centavos a mais que um vende, a menos e tal. Se você está vendendo água por preço de leite, você tem condição de pôr um preço mais barato. Então você prejudica o mercado, né? Você prejudica o consumidor. Ele está querendo tomar leite. Se ele quisesse comprar, ele tomar tá água, ele pedia água. Né? Então, assim, eu falo que a fraude ela é imperdoável. Eu falo com os fiscais, que eu sempre falei com os fiscais, eu falava que o fraudador ele não tem que ser autuado. Ele tem que perder o negócio dele e ser preso. Porque ele está atrapalhando uma cadeia toda. Inteira. Né? Ele está prejudicando o produto perante o consumidor. Né? Então, assim, eu acho que essa pessoa não podia mais mexer com isso. Né? Uma fraude detectada afeta o mercado inteiro e esse mercado todo fica comprometido no longo prazo. O reflexo, longo prazo. Voltando para o metanol agora, qual que é a principal queixa que nós tivemos esse final de semana das redes de bares e restaurantes? O consumo de álcool, de bebidas alcoólicas caiu vertiginosamente. Né? Por quê? Por conta daquela marca lá que estava com metanol? Não. O produto bebida alcoólica. Será que eu posso beber? Será que essa aqui não está contaminada também? Então não vou beber. Né? Isso acontece com a carne, acontece com leite, acontece com vários outros produtos. E uma questão aí que quem frauda não enxerga é o seguinte: ele frauda, ele abaixa o preço do produto na gôndola, então ele vende mais barato automaticamente. Mesmo que ele fraude, ele aumenta pouco a margem dele não é tão distante. Sim. E uma outra questão, que eu já vi demais isso: quando ele é pego, ele perde tudo que ele faturou. Por quê? Ele perde a marca, que é o principal ativo que ele tem. Se você não tem marca, você não vende. E a multa que vem, e a restrição que vem do Ministério da Agricultura. Tem um caso de uma fraude que aconteceu, isso já tem muitos anos, e essa pessoa procurou a gente para defesas. Ele trabalhava com leite, o HT, e adicionava água no leite. Quando foi pego, ele entrou num regime especial de fiscalização. Terrível, né? Explica o que é esse regime especial de fiscalização, pessoal. O quão compromete a indústria? Você que está dentro do negócio. Faz tempo, né, que eu estou fora assim, lá do Ministério. Eu não sei se houve alguma evolução na legislação em relação a isso, mas assim, além de você ter toda a sua produção, aquilo que você já produziu fica sequestrado até fazer N análises, né? Não é uma nem duas, são N análises, né, que você tem que fazer. A restrição de produção, né? Então, além de você não poder vender o que você produziu, você não pode produzir, né? Então, assim, até detectar tudo. Então, assim, fora o auto de infração, né, e tudo, e são processos que demoram, às vezes, 15, 20 dias. Então, você pagar os seus funcionários 15, 20 dias com a indústria parada. Sem ter perspectiva, sem saber o que você vai fazer, né, o seu fornecedor vai trocar, como ele não está podendo te entregar, no caso do leite, o leite é segunda a segunda, não tem dia. Você fala, vaca, espera um pouquinho que eu estou interditado aqui, eu não vou poder receber o seu leite, então você não produz agora não. Então não vai acontecer isso, né? Então o seu fornecedor ele vai buscar uma alternativa para o produto, se ele não pode te entregar. E uma vez que ele foi, ele não volta mais. O seu comprador, ele está esperando lá o produto, no supermercado, Sim. no açougue, seja lá onde for, né? Se você não tem um produto para entregar, ele vai buscar um concorrente. Sim. É claro, ele precisa daquele produto lá. Então, a principal consequência, né, além de tudo, é a perda de mercado mesmo. Isso te afasta do mercado. É um risco. E essa empresa em questão, ela quebrou.
Por causa do regime, claro que culpa dele, mas como entrou em regime especial de fiscalização, aconteceu exatamente isso. O fornecedor foi para outro lado. E você fica por 6 meses naquele regime, né? Então, assim, não é um negócio que resolve assim. Mesmo que as suas análises, depois você consiga liberação e volte a produzir, mas você continua sob um regime durante um período, eu não lembro mais o período, se são 6, são 3 meses, mas tendo uma atenção maior, uma fiscalização mais presente. Né? E agora, com a fiscalização por análise de risco das empresas, né, isso tende a aumentar muito mais, que é uma falta gravíssima, é um problema seríssimo. Né? Você vai ter um acompanhamento ali. Se você não gostava de fiscal, aí que você vai gostar menos ainda, porque ele vai estar lá todo dia na sua empresa. Né? Então, isso é um problema sério. Você tocou num ponto importante, esse tipo de fiscalização por análise de risco. O IMA também implementou isso agora. Sim. Como que funciona? Explica para quem não conhece esse regime, o que está acontecendo hoje no setor. A maior questão do risco é a amplitude do mercado. Né? Quanto mais você produz, mais o seu produto alcança mais pessoas, mais mercado e, portanto, o seu risco vai sendo elevado a partir do momento em que você vai tendo mais amplitude. Uma falha no seu processo pode contaminar muito mais gente, pode prejudicar muito mais pessoas. Então, quanto maior o seu negócio, mais você tem que ter controles que minimizem o seu risco. Né? Então, os autocontroles, né, bem implementados, seus processos de autocontrole, de análise de produto, isso vai mostrando para o Ministério que o seu risco, embora você, originalmente, seu risco é muito grande, mas que o seu risco vai diminuindo a partir do momento em que você vai provando que você tem controle do seu processo. Né? Então, a partir do momento que você mostra que você tem... Olha, aconteceu um problema, mas eu fiz isso e corrigi o problema. A minha indústria funciona dessa forma, e aqui eu tenho controle total do que está acontecendo. Aí o Ministério fala, bom, o produto dele é um produto que, potencialmente, se houver algum problema, ele vai afetar um espaço muito grande de pessoas, mas tem um controle muito bem executado. Então o risco dele é baixo. E se o risco dele é baixo, eu não preciso de ir lá todo dia. Eu posso fiscalizar essa empresa uma vez por mês, uma vez a cada 3 meses, só para ir lá e checar se os processos continuam funcionando da forma adequada, se os autocontroles estão funcionando direitinho. Né? Diferente daquela empresa que pode ser uma empresa pequena, com um raio de comércio pequeno e que está totalmente descontrolada. Que, embora tenha o seu autocontrole formalizado numa folha de papel, ele não existe na prática. Ele não é implementado nunca. E o fiscal vai lá e fala, bom, eu queria me dar a planilha de controle de temperatura da sua água lá. E aí você olha lá, está tudo com a mesma caneta do mesmo jeito, preenchido com tudo nunca variou nenhum grau. Né? Sim. E aí, o fiscal vê na hora, né? O fiscal olha aqui e ele fala, bom, aqui não está tendo controle, está tendo planilha. Sim. Né? E aí eu preciso de vir mais vezes, checar mais vezes, estar mais presente, preciso de cobrar mais análise, porque para evitar um risco de contaminação. Né? Então isso é a análise de risco que o Ministério faz, né? Ele faz por indústria, por cada empresa tem o seu risco. Né? E isso leva em consideração os autos de infração que você já teve, toda a história de vida da sua empresa. Né? Então, se o cara for se a indústria for mais organizada, automaticamente ele vai ter menos, ele vai entrar num regime mais... Quanto mais você implementa mecanismos de controle próprio, menos o Ministério precisa de ir lá, de fiscalizar o IMA. Sim. Né? O fiscal mesmo fala, muitas vezes o pessoal fala assim, vou lá só para fazer cumprir o que tem que ser cumprido, né? Eu tenho uma métrica aqui, eu tenho que ir lá, nesse tipo de empresa, eu tenho que ir lá uma vez a cada 6 meses. Tá, ele chega lá, ele verifica se está sendo cumprido os processos e tudo, e pronto, não tem estresse. Né? Agora, aquela empresa que não
tem, ou que só está no papel e não implementa os seus autocontroles, o fiscal também sabe. Sim. Né? E aí ele vai chegar mais vezes, ele vai ter um olhar mais atento, vai cobrar mais. Né? Então é importante que as empresas se atentem para não só ter o seu PAC, né, seu programa de autocontrole no papel, mas que implementem mesmo, deem autonomia para os seus responsáveis técnicos, né? O seu pessoal do autocontrole, eu sei que é chato, eu sei que as chefias intermediárias não gostam. Às vezes o cara fala, não, olha, tem que esperar tantos minutos. Não, mas vamos acelerar isso aí, um minuto só não vai fazer diferença e tal. E o autocontrole vai lá e briga, e muitas vezes eles ficam sendo os chatos da indústria. Sim. Né? Mas são esses chatos que garantem que o seu processo é um processo feito da forma correta e que vão garantir um peso menor, por assim dizer, da fiscalização em cima da sua indústria quando acontecer. Eu tenho uma tese, cara, que é o seguinte, de tudo que eu já vivi, já tem 20 anos que eu lido com empresa, eu visito empresa todo dia, vejo vários processos. E para mim é muito claro o seguinte, as empresas organizadas são as que crescem, as que conseguem atingir outros mercados. As desorganizadas, elas vão sair do mercado. E cada vez mais, com a implementação de novos processos, da própria fiscalização do Ministério da Agricultura, do IMA, porque o que o IMA cobrava e o Ministério da Agricultura cobrava na década de 70, 80, 90, não é o que é cobrado hoje. Vem só afunilando, apertando cada vez mais, e quem é desorganizado vai ficar fora do mercado. Não tem espaço, eu não vejo espaço mais para quem é desorganizado. O mercado, automaticamente, o tempo todo, ele vem cobrando produtos com preço menor, então você vai apertando suas margens. Quando a partir do Ministério da Agricultura e o IMA vem numa constante evolução sobre essa parte de risco. Então, eu estou falando isso porque como eu visito muita indústria e vejo muito negócio, eu vejo que o laticínista, dono de frigorífico, ele fica gastando energia com coisas que ele não deveria gastar. Ele devia cuidar do processo dele, ele devia organizar a indústria dele, fazer o negócio acontecer e por não gastar a energia certa, de forma correta, entender que a fiscalização é necessária, entender que os processos são necessários, ele fica brigando e depois sai do mercado. E aí sai falando mal do setor, que é o que a gente estava conversando até antes aqui. Sim. Ah, não, mexi com o laticínio, mas Deus me livre, eu não quero mexer com isso não. Eu mexi com o frigorífico, mas carne não presta de jeito nenhum. Não, o cara, eu falo o seguinte, cara, você quer entrar nesse setor. Primeira coisa, vamos ver as regras do setor. Não vamos entrar no setor no peito, na raça. Vamos ver quais são as regras. E se tem essas regras, a gente tem que seguir essas regras. Senão virou uma bagunça, virou uma loucura. Claro. Né? Eu estou complementando isso aqui para quem está assistindo a gente entender o quão importante ele está organizado. O Marcelo está falando aqui de PAC, tem muita gente que é pequena, não entende o que é. PAC é Programa de Autocontrole. Tanto o IMA quanto o Ministério da Agricultura exige para que funcione, você tem um programa de autocontrole que ele tem vários itens que fazem uma rastreabilidade de cada ponto da empresa. E o que acontece que o Marcelo está falando? Tem muita gente que só preenche isso no papel, na caneta. Falei sobre isso ontem no nosso Instagram. Só preenche. A gente, inclusive, tem um especialista. Nós temos especialistas que fazem o PAC. Nós temos uma engenheira de alimento dentro da empresa que ela constrói a estrutura do programa de autocontrole. Então ela vai na empresa, entende todo o processo e compila aquilo dentro do programa de autocontrole. E depois ela acompanha a indústria. Mas o que eu mais vejo eu gosto de falar, tudo conforme, tudo certinho, tudo funcionando. Aí o fiscal chega lá e fala assim, ué, mas isso aqui não está conforme, está escrito está conforme aqui. Sim. Não, mas porque hoje... Aí na mesma hora eu fico imaginando a cabeça do fiscal, mas exatamente hoje aconteceu esse problema? Fechar demais, velho. É muita sorte. É muito azar. É muito azar, ué. Aí vai no outro item, também não conforme. É hoje. Aí outro. Hoje não foi o dia dele. 2 meses atrás estava tudo conforme. Então, assim,
acham que o PAC é papel para o fiscal ver. Não faz sentido nenhum. Não aplica, né, no dia a dia, no cotidiano lá da indústria. Em contrapartida, quem tem tudo muito bem feito, você vê que o produto alcança o mercado e a própria indústria, ela tem uma porta grande para fazer uma terceirização de marca. Porque quando você vai fazer uma terceirização de marca, ela é auditada. Sim. Aí ela está pronta para isso. Está pronto para isso. Então são dois extremos que eu acho que o dono, tanto de uma indústria de laticínio e frigorífico, tem que se atentar, porque é isso que vai levar ele, sempre vai fazer ele crescer, ele vai fazer ele evoluir dentro do setor. E voltando lá para aquela questão do Verdemar, a gente falou sobre o Verdemar, né, a responsabilidade dele, mas é a responsabilidade da indústria também. Sem dúvida. Nesse caso, será que o PAC lá estava atualizado e sendo cumprido? Como será que estavam as análises? Então, essa também é a importância lá na outra ponta, né? A outra versão da história. A responsabilidade deles lá. Ela é sempre solidária, a responsabilidade, né? Mas, se você for ver pelo Código de Defesa do Consumidor, aquele que coloca à disposição do consumidor o produto, ele vai responder primeiro. Sim. A responsabilidade primeiro. Então, no caso, o mercado? O supermercado, o comércio varejista, no geral, a primeira responsabilidade é dele. Se o problema ocorre dentro da indústria, ou nesse processo entre a indústria e o supermercadista, ou açougue, ou seja o que for, a responsabilidade é inteiramente da indústria. Agora, a partir do momento que ela chegou dentro do estabelecimento de varejo, aí ela passa a ser totalmente desse estabelecimento, né? Seja um bar, um restaurante, um supermercado, um açougue, porque ali ele vai sofrer uma manipulação, né? Ou você vai abrir a caixa, vai tirar o produto dentro da caixa, ou mesmo de armazenamento. Então você tem que garantir que esse processo de armazenamento siga a recomendação adequada. Se fala armazenar a -8, lá na câmara lá do ponto de venda tem que estar a -8, não pode estar 5, não pode estar 2. Isso é um problema grande, viu, Márcio? O que eu vejo de gôndola aí com temperatura fora, às vezes o produto tem que ficar a 5 graus, a gôndola está a 12. Então, assim, isso tudo a gente tem que verificar, né? Tem hora que você tem que ver até para onde que você vende seu produto, né? Até isso é importante, você dar uma checada e tudo, porque na verdade é a sua marca. Sim. Né? E como você falou, isso é o grande patrimônio que você tem, a sua marca. Né? Então, assim, você não pode descuidar dela. Então, é muito importante que você, ao colocar o seu produto à venda, você veja também essas condições. Aí você fala, mas isso é muita dor de cabeça, né? Eu já tenho que pensar em produzir bem, em fazer embalar bem, em arrumar vendedor, em vender meu produto com lucro e tudo, e ainda tem que olhar lá. Mas tem hora que você precisa de fazer mesmo. Sim. Né? Então, assim, é a proteção da sua marca. Né? Porque depois você vai ter que explicar, né? Não, eu já tinha vendido, igual foi esse caso. Esse caso lá da salsicha do Rio de Janeiro, a empresa teve que ir para o Jornal Nacional e falar assim, não, está aqui o laudo, testado, Ministério da Agricultura, não tem nada a ver com isso não, esse foi lá, onde ela comprou lá. Mas teve que ir lá se explicar, porque o nome dela saiu em rede nacional. Sim. É isso. Tem mais aqui. Acabou? Eu queria que o Marcílio falasse as broncas que ele já pegou na época de Ministério da Agricultura, alguns cases que ele pudesse citar aí, além desse caso da salsicha, para coisas que pode trazer para os dias de hoje, para a pessoa não cometer os mesmos erros. Uma consciência, né? Gente, assim, a gente já teve de tudo, né? Eu já falei assim, desde receber pessoas lá pedindo permissão para fraudar produtos, né? Até situações que eu coloquei de fiscais que, na verdade, não tinham equilíbrio emocional para exercer aquela função, né? E aí, para não ficar o peso só do lado do fiscal,
da indústria, eu vou contar uma do fiscal, né, de bronca, né? Então, um dia, recebi um telefonema, um empresário, dono de frigorífico, falou, olha, o senhor pode me receber aí? Tal. Eu falei, claro, estamos aqui à disposição, pode vir e tal. Marquei com ele, e aí ele chegou no dia, e a minha secretária falou, olha, doutor, o senhor lá que agendou, mas ele está com mais 2 pessoas. Eu falei, não tem problema, né? Então, pode bem, né? Entrou, veio primeiro uma senhora, e veio ele e uma pessoa atrás. Aí ele, olha, essa é minha esposa, tal, muito prazer, tal, que bom que a senhora veio, tal, senta aí, tal. E cumprimentei ele e falei, e o senhor? Ele falou assim, ele é o médico. Eu falei, você é o médico veterinário lá da indústria? Ele falou assim, não, eu sou o médico dele. Eu sou o médico dele. Eu falei, o médico dele? Ele falou, olha, o médico falando para mim, falou, olha, eu vim com ele porque ele está com tanta pressão que eu achei que ele ia ter um problema de saúde na viagem. Então eu vim com ele. Acompanhou ele. E de fato, ele estava assim, branco, suando frio e tal. Eu falei, não, vamos sentar, vamos tomar água, pedir uma água lá, um cafezinho e tudo. E ele me falou, olha, doutor, eu tenho uma fiscal lá de vocês, que a pessoa ela não entra na indústria, ela só xinga, o pessoal está chegando lá para trabalhar e ela fala lá no meio da turma, hoje eu fecho essa porcaria aqui, hoje eu acabo com esse negócio e tal. Ele falou, olha, tá chegando num ponto que eu não estou conseguindo mais gente para trabalhar lá. Porque as pessoas nem querem trabalhar lá. Tendo pressão. De tão ofendidas que são e tudo. E até porque não tem... Toda hora fala que vai fechar, elas nem têm garantia que vão continuar tendo emprego e tal, né? Não sei o quê. E eu perguntei pro nosso diretor técnico na época lá, que estava participando da reunião, falei, mas você conhece? Eu falei, eu não conheço, você conhece quem que é? Eu falei, doutor, realmente ela tem um probleminha, tal, sim, tal, não sei o quê. Eu conversei com eles, falei, não, a gente vai ver e tal. E aí eles foram embora, eu pedi para o pessoal técnico nosso conversar e ver como é que conseguia resolver, amenizar aquela situação. E um belo dia lá, depois de passado algum tempo, eles falaram assim, olha, tem uma vaga para o setor numa outra regional nossa. E quem sabe aquela pessoa, ela está no setor de carnes e a inspeção sanitária industrial de produtos de origem animal em estabelecimento de abate é muito dura mesmo. É rigorosa. É todo dia aquele embate. O fiscal tem que estar presente no abate, né? Tudo muito complicado e tal. E lá, desse outro lugar lá é leite. Uma coisa mais tranquila, mais assim, é periódico, não é todo dia e tal. Quem sabe ela se adapta melhor e tudo. Eu falei, olha, que coisa boa, pergunta se ela quer ir, né, e tal. E perguntaram e ela falou, não, acho ótimo, quero ir sim, estou cansado dessa área aqui e tal, e fui. E aí, passado algum tempo, eu estava num evento da Mega Leite, lá no parque aqui da Gameleira, e sentado lá com o pessoal, conversando e tal, e eu vi uma mesa atrás e o pessoal falou, rapaz, não teve jeito mesmo, fechou mesmo lá a cooperativa, não teve jeito e tal, porque a fiscal, porque não sei o quê, tal. E aí eu peguei e virei a cadeira e falei, a fiscal é a fulana? Eu esqueci o nome dela, a fulana. Ela mesmo, o senhor conhece ela? Eu falei, não conheço, assim, eu já ouvi falar e tal. E ele falou, pois é, rapaz, você acredita que ela pelejou tanto lá e foi um negócio tão desgastante que ela conseguiu fechar a cooperativa. Eu fiquei pensando, falei, gente, se a turma soubesse que quem mandou ela para lá fui eu... Ia pegar agora. Eu estava perdido. Eu estava perdido. Acontece, né? Infelizmente tem, né? Por isso que eu falo assim, isso eu conto em vários lugares, né, que a gente vai, com os colegas da inspeção, né? Porque assim, não é que você não possa questionar a fiscalização,
não é que você não possa, mas tem a forma certa de fazer isso, né? Tem a forma educada, correta, né? De você questionar, de você levar esse problema, né? E assim, espero que quem esteja ouvindo a gente procure entender também o lado fiscal, né? Também não é uma tarefa muito simples, né? Você guardar uma certa equidistância, né, ali, sem tanta intimidade, porque afinal de contas a sua função é uma função de Estado, você precisa de ter uma certa reserva, como qualquer outro fiscal que vai na sua empresa, o fiscal da Fazenda, né, da Secretaria de Estado da Fazenda, né, não dá para ficar batendo papinho, dando tapa nas costas, não é isso, né? Ele está ali para desenvolver um trabalho e tudo, mas sempre com, o que eu falo assim, trate com muito respeito, né? Se você se sentir prejudicado de alguma forma e que você não tenha razão, procura primeiro conversar com o fiscal, né, dialogar, depois, se isso não for possível, leve isso para uma instância superior, mas sempre com muita tranquilidade, né, sem querer matar ninguém, né, como já aconteceu comigo lá, né. Com certeza, hoje o Ministério entende mais isso, o IMA entende mais isso, né. A gente, antigamente, você tinha essa coisa que o auditor fiscal era intocável, você não podia falar. Hoje não é assim mais, né? As pessoas entendem isso, entendem que há problemas, que nós temos situações em que são questões subjetivas e hoje essas questões são resolvidas, né? Então, procura fazer isso da forma mais adequada, né, para não criar atrito interno e tudo, né? Com certeza você vai ser ouvido, vai ser bem atendido e seus problemas terão um encaminhamento interno. Hoje nós temos esses sistemas tanto no Ministério quanto no INPE, né, de equipes de conselhos de ética que vão analisar a conduta do fiscal, que vão ver como é que as coisas estão acontecendo, de forma a gente ir minimizando esses problemas, né? E tem um amparo na legislação também, né? Sem dúvida. Você tem uma legislação inteira. Você está falando isso, eu vejo muito o laticínio que fica refém de tudo que o fiscal fala. O fiscal falou, ele segue. Mas, cara, tem uma legislação. Olha na legislação se o que ele está falando realmente condiz. Se não, a gente manda uma defesa, argumenta, que é natural isso aí acontecer, né? O cara tem que fazer isso. Eu falo isso porque você está falando dessa fiscal e eu tive um caso também de um fiscal problemático, ele já até aposentou esse fiscal. E o laticínio, ele fechou também. E eu assim, é claro que é culpa do dono, em primeiro lugar, porque ele deveria saber da legislação mais a fundo, ou ter alguém que auxiliasse ele na legislação. E ele ficou refém do que o fiscal ia falando, ia fazendo o que o fiscal mandava, e o que o fiscal mandava não condizia, não era exigido. Então, um exemplo que eu vou dar aqui, por exemplo, ele trabalhava na época ele trabalhava só com queijo mussarela. E o fiscal exigiu dele um banco de gelo para resfriar o leite. E ele não precisava, porque a mussarela, você não precisa resfriar o leite. Você precisa receber o leite em condições adequadas e processar. E ele comprou esse banco de gelo e nunca usou. E quando ele comprou e teve essa exigência, ele já estava numa situação complicada financeiramente. E isso acabou agravando, porque era um equipamento caro na época, ele montou a estrutura de frio e nunca usou. Isso agravou a situação dele e junto a outras falhas que ele teve, ele acabou fechando. Mas talvez se ele tivesse olhado com um olhar mais a legislação, tivesse procurado uma ajuda, que a gente poderia ter ajudado, né, que a gente tem amparo da legislação, a gente tem engenheiro de alimentos, a gente tem uma técnica em laticínio, uma série de profissional que ajuda nisso, ele não fez isso, ele ficou refém do fiscal. Eu tive uma outra, que é muito interessante, né, que é da área de laticínio, que uma grande indústria de estados de laticínios, e ela foi interditada e entrou no regime especial.
de fiscalização. E entrou no regime Por praticamente conta... E aí a bronca lá era crioscopia. também. A crioscopia, mas Pô, tá ruim de crioscopia. porque o equipamento crioscópico, ele para ter aferição, você precisa de ter uma temperatura na sala. Ah, né? tá. E você tem que ser climatizado, então, para você ter essa aferição correta. E o ar-condicionado estava quebrado. Então, para remediar o problema, o que eles fizeram? Eles botaram o crioscópio dentro de uma caixa de vidro e botavam uma barra de gelo em cima da caixa, de forma que a temperatura da caixa ali abaixava e eles conseguiam fazer a aferição. É claro, uma coisa rudimentar, pode ser improvisada, até você trocar o equipamento e tudo, mas aquilo ficou um ano naquela situação. Meu Deus. Até que um dia o fiscal cansou daquilo e falou, não, tá, já que vocês não vão trocar o ar-condicionado, eu vou interditar vocês. Uma empresa de 1,5 milhão de litros de leite dia. E aí onde que você enfia 1,5 milhão de litros de leite dia? Né? Para fazer as análises todas e tal, aquela coisa toda. E aí esse CEO da empresa veio conversar comigo lá na superintendência e tal, levou um staff todo e foi lá falar da excelência da empresa, que tal, que era um absurdo, que não sei o que papapá, não sei o que, não sei o que. E eu tinha uma foto que o fiscal tirou daquela caixa de vidro com a barra de gelo em cima. E eu escutei, com muito respeito, tudo, e aí ele falando da excelência, dos controles da empresa e tal. Eu falei, olha, eu sei que a empresa sua é uma empresa séria, uma empresa boa e tudo. Mas, eu virei a foto assim, eu falei assim, mas esse aqui é o padrão de qualidade da empresa? Isso aqui, você acha que isso aqui condiz com o padrão de qualidade da empresa? Aí ele olhou e falou assim, o que é isso? Eu falei, esse é o equipamento de vocês, de crioscopia, que fica lá no seu laboratório e tal. E todo o problema seu foi por conta, não do equipamento, mas porque vocês deixaram de trocar um ar-condicionado que custa R$ 1.200, qualquer lugar que você compra. Está um ano parado lá, foi alertado mais de uma vez, aliás, várias vezes, e vocês não tomaram providência em relação a isso aí. Por isso que vocês estão interditados, tem 10 dias. E a situação toda está no ponto que está. Ele pegou aquela folha, falou assim, eu posso ficar com essa foto? Eu falei, perfeitamente, não tem problema. Agradeceu, pediu desculpas, agradeceu a reunião e tudo. E na porta da superintendência ele mandou o gerente da empresa embora. Nossa. Negligenciou. Um ar-condicionado. Um ar-condicionado, R$ 1.200, você compra, qualquer canto. Meu Deus. Né? Então, assim, eu acho que foi o maior BO que eu tive lá. Pelo menos, assim, em termos de volume, né? Acho que foi o maior, assim, porque foi um negócio sofrido para todo mundo. Né? Sim. Porque, no fim das contas, a fiscalização autorizou que ele produzisse, mas não podia comercializar, porque tinha várias análises sendo feitas. E o CD dele foi enchendo, e produzindo, enchendo, e chegou no ponto que não cabia mais no CD. Né? Então, assim, aí ele teve que mandar leite para processo de... para leite em pó, para desidratação, né? Então, assim, foi um transtorno de alguns milhões a empresa perdeu. Por causa de R$ 1.500 de um ar-condicionado. R$ 1.500 de um ar-condicionado. Isso fica de alerta, né, meus amigos? Às vezes tem coisa muito pequena que dá para resolver, coisa rápida, não precisa de ficar estressando ninguém, né? Então, assim, vamos fazer, cada um fazendo a sua parte, a coisa anda. Eu falo pro pessoal o seguinte, cara, o fiscal teve aqui, pediu alguma coisa, resolve rápido. Resolve rápido por quê? Isso é um ponto de vista meu. O fiscal entende que toda vez que ele voltou, está resolvido. É sinal que aquele cara é um cara de boa fé, é um cara que resolve os problemas da empresa, ele está preocupado com os problemas da empresa. Agora o fiscal chega, pediu uma vez, não resolveu. Pediu a segunda vez, não resolveu. Eu acho que já acende.
eu acredito que acende uma luz vermelha na cabeça do fiscal. Olha, você não está resolvendo isso aqui, que eu estou pedindo, que é coisa simples, imagina as outras questões, vamos aprofundar no processo aqui e vamos ver como que tá. Então, assim, deixar um recado pessoal aqui, cara, fiscalização resolve. Tá aí o Marcelo falando aqui agora de uma coisa de R$1.500, um prejuízo de milhões para uma empresa. Então, assim, tem que atentar tudo isso para o negócio funcionar corretamente, ser organizado para não ter esse tipo de... Eu vou mais, sabe? Assim, se você não quer resolver a coisa de imediato, procura seu consultor. Liga lá para o Wilson, liga lá para a consular, e fala, o fiscal está me exigindo isso, eu devo fazer? Sim. Né? Porque às vezes, como aquele caso lá da caixa de gelo, não faz sentido, né? Mas procura se informar, e se realmente for algo devido, que resolva rápido, né? Mas assim, para reforçar que é importante, a gente não sabe, não nasce sabendo tudo, o proprietário, o dono do negócio, ele não tem que ser entendido em tudo. Sim. Né? Então é importante ter uma consultoria, é importante ter pessoas em que você possa confiar e possa recorrer na hora que acontece o problema, né? Que vai te dar uma orientação segura, certa, né? Sem querer enrolar, sem querer defender o indefensável. Também é outra coisa que a gente vê muita gente se esforçando para defender o indefensável. Doutor, mas... Falei, rapaz, não dá, né? Tem coisas que é indefensável. Assume o erro, vamos tocar resolve aqui aqui, vamos tocar para frente e tal. Mas é extremamente importante para quem nos ouve, né? Busca uma consultoria que você confie, que você possa realmente, na hora que as coisas forem necessárias dentro da sua empresa, você ter confiança e falar, não, esse pessoal aqui vai me ajudar. Né? É isso aí. É isso. Que bate-papo bom. É muito bom, Muito acredito bom. que tenha ajudado. Primeiro, agradecer ao Marcelo por ter recebido a gente aqui na Frig, uma sala tão bonita dessa aqui. O tamanho da mesa. Te agradecer por acreditar no nosso propósito. Nosso propósito aqui com o Cashlock é levar informação para quem está assistindo, educação e, assim, desmistificar toda essa cadeia, sabe? Que o trem, assim, é um pouco mais... Não precisa ser muito difícil, não. Tem como facilitar. A gente agradece por receber a gente aqui e foi bastante enriquecedor. Eu que agradeço, né, a gentileza de vocês aí. Confie, né, gente? Confie aí no processo, né? Apostem. Como eu disse, nós estamos num momento de crescimento, de expansão de mercado. É uma expansão muito grande. Quem se preparar melhor vai colher os seus frutos em relação a isso aí, né? Profissionalize a sua empresa, busque boas consultorias, né? Busque um pessoal que possa te orientar e te ajudar a crescer, né? Então, assim, vale a pena, o que eu posso deixar de mensagem final é isso, vale a pena investir. Vale a pena investir no negócio. O nosso agronegócio está crescendo demais da conta, nós temos muito campo para ainda. Eu falo que a gente não chegou nem na metade, né? A gente ainda tem muito campo para crescer, muito espaço. Então, assim, vamos confiar, vamos apostar e vamos crescer juntos. É isso aí. E é isso. Quem está aqui assistindo a gente, nós agradecemos também por vocês aí do outro lado da tela. E nós nos vemos, né, no próximo episódio. Foi um prazer mais uma vez estar aqui. Gratidão, Marcelo, por ter recebido a gente. Até o próximo episódio. Tchau. Tchau, gente.